O decreto 24645 do ano de 34 diz que todo animal é protegido e respondido pelo Estado. No Rio de Janeiro, ainda não tem nenhuma instituição governamental que dê venda e ajude essa área da saúde e abrigo dos animais. No Brasil, é crime o abandono de animais, perante o artigo 32 da Lei 9.605 de 1998. Mas a punição para essa lei não é cumprida e lembrada. A Organização Mundial da Saúde estima que 30 milhões de animais estão nas ruas abandonados, sendo 20 milhões os cães. Isso é mais um motivo a ser proposto. Se repararmos o índice de abandono, de 1 a 10%, 9,5% são de cães sem pedigree, os vira-latas. Eu me chamo Edmar Paulo de Oliveira, tenho 61 anos, né? Faço parte aqui da Associação Aliança do Cego, uma entidade que mantém 35 pessoas cegas, inclusive eu sou um dos diretores também aqui. Eu acho que a gente ter um cão-guia é bom, mas para você passear, agora para você andar o dia a dia é meio complicado, porque nem todos os lugares estão preparados, né? A cidade não está adaptada. Isso, além de não estar adaptada, é aquele negócio, os ônibus, né, a gente não consegue, quer dizer, tem pessoas que a gente consegue entrar em ônibus, mas já tem pessoas que não deixam a gente embarcar no ônibus por causa do cão, tem que ter documento, isso, aquilo. Então é uma burocracia, né? Sou o Cabo Daniel Roberto, trabalho aqui na unidade BAC, Batalhão de Ação de Cães, há aproximadamente 11 anos. Eu tenho algumas histórias passadas aqui, mas assim, uma bem marcante foi quando eu estava num policiamento de estágio, né? E no Maracanã, e um cão, inclusive, posso dizer que salvou a nossa vida, porque houve um equívoco quanto à abertura dos portões e duas torcidas vieram de encontro e bem possível iria acontecer um confronto. Foi quando os dois cães, meu e de um colega, conseguiu afastar, né, ambas as torcidas, evitando esse confronto, que provavelmente iria ser uma coisa bem complicada. Eu sou responsável pelo cuidado da cadela Cindy, e a missão dela é matriz, que vem a ser responsável por nos dar filhotes para futuros cães aqui da Polícia Militar, do BAC. Nós temos vários cães, então os cães têm aptidões, né, como indivíduos. Então assim, nós temos que avaliar, nós fazemos várias avaliações para ver em que se quadra o cão. E no caso dela, a prioridade foi ser matriz, né, reproduzir outros cães, né, devido à genética muito boa dela. E aí com tentativas de ver o potencial e distribuir essa função para cada cão, principalmente, por exemplo, dos filhotes dela. Senhora Priscila, como é o tratamento dos cães aqui na unidade do batalhão? Aqui a gente trabalha com medicina preventiva, né? Todos os animais têm que estar aptos ao trabalho, então a gente preza pela saúde o tempo todo deles. Então a medicina preventiva é o nosso forte. Nós trabalhamos com um calendário profilático e todas as medidas profiláticas são realizadas durante o ano, né? Todos os meses nós temos pelo menos 2 a 3 procedimentos profiláticos, tipo vermifugação, vacinação, preventivo de ectoparasitas. Todos esses procedimentos não são feitos quando eles já têm, por exemplo, carrapatos, são feitos todo mês, para eles não adquirirem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de verminose, nenhum tipo de ectoparasita. Quais são as raças apropriadas para trabalhar no batalhão? A gente usa muito o pastor de Malinois, né? Pastor alemão, pastor o holandês a gente tem também. Temos também labradores, né? São os principais, e o Rottweiler. E qual a idade média que eles podem até trabalhar? Eles trabalham até os 8 anos.
Até os 8 anos depois eles vão para a aposentadoria. E como é que é a aposentadoria deles? A senhora tem uma noção? Geralmente a própria pessoa que trabalhou com ele, que fez a dupla, né, que trabalha mais, acaba levando ou para casa dele, ou para casa de um parente, acaba sendo uma amizade mesmo e eles vão para casa deles. Senhor, qual é a importância do cão na atuação de uma operação policial? A importância do cão é justamente na parte do choque, por exemplo, é o efeito psicológico que ele dá. Bem, nós aqui temos algumas modalidades. No caso, o policiamento de choque, em que apoiamos o batalhão de choque. Nós temos aqui o cães de faro. E dentro dessa modalidade faro, nós temos submodalidades, ou seja, armas e drogas, explosivos e busca e captura. Bem, a outra modalidade de faro é justamente o quão é apurado tanto o faro e a audição do cão. Então ele é capaz de detectar odores dependendo de como esteja o vento e tudo mais, a uma grande distância, sem precisar a distância. Então assim, o que nós fazemos hoje é a grande parceria cão-homem, homem-cão, a qual o cão é um ser que tem tanto essas duas partes de tanto odor, né, o faro dele, quanto a audição muito apurada. Então facilita muito no trabalho policial. O cão é realmente importante na vida do ser humano? Sim, acredito que cães, gatos, animais de estimação em geral são importantes, sim, porque os animais eles estimulam um senso de responsabilidade e de respeito, né, que começa ali no cuidado com o animal e é algo que acaba indo para a vida, né, responsabilidade e respeito com os seres humanos também, né, porque o bichinho ele tá ali oferecendo a companhia dele, que é muito gostosa, é muito legal, e ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que são seres vivos, a gente oferecer bons tratos, carinho, comida, água, que é o básico também. Estamos entrando agora nos momentos dos cães, onde eles dormem, comem, ficam enquanto não tem operação. Eles são bem altos, bastante. Tem os nomes gravados, a numeração. Especial trabalhar com cão é que o BAC hoje na Polícia Militar é a unidade que apreende mais drogas no estado do Rio de Janeiro, tá? Então é muito difícil até falar algo sobre o BAC. Com é especial para mim, eu acredito para todos que trabalham aqui, principalmente trabalhando com uma máquina, se assim posso dizer, que é o cão. Oi gente, tudo bom? Eu sou o Marcelo Marques. Sou o novo diretor-presidente da Suipa. E essa aqui é a Rose, é a nossa mascote. Bom, vamos falar um pouco sobre a Suipa. A Suipa ela foi fundada em 1943, né, há muito tempo. A sigla Suipa significa Sociedade União Internacional Protetora dos Animais. Mas no início, não era assim. No início era Sociedade União Infantil Protetora dos Animais. Por que o infantil? Porque a Suipa começou com as crianças. As crianças pegavam os animaizinhos para cuidar e levavam para os pais. Isso foi crescendo de uma forma que depois de um tempo os pais que passaram a assumir isso. E hoje temos já 74 anos protegendo os animais, né? Bom, aqui acontece de tudo, né? Os números da Suipa são enormes. Aqui nós cuidamos de quase de 5.000 animais, né? Consumimos só de ração de cão por dia. 1 tonelada e 200 quilos por dia, quer dizer, são números grandes, né? Aqui acontece várias histórias, tem uma bem interessante, né? Que é a nossa cachorrinha chamada Princesa. A Princesa, a história dela é o seguinte: estava uma senhora caminhando com seu filhinho de mais ou menos uns 4 a 5 anos, quando um pitbull na rua dela escapou de uma residência e foi em direção a essa criança.
E essa cachorrinha vira-lata, que é a princesa, ela se meteu no trajeto desse pitbull, ou seja, o destino do pitbull era a criança, mas com a intervenção desse vira-lata, o pitbull atacou a vira-lata, né? Então isso foi o suficiente, esse tempinho, para que o dono desse pitbull aparecesse e pegasse o animal, entendeu? Mas o fato é que salvou a criancinha. Bom, como está a princesa? A princesa infelizmente teve que amputar uma patinha da frente e a de trás ainda está sujeita a amputar, já perdeu o pezinho, mas estamos lutando, porque também ela teve uma infecção muito grande, mas hoje ela está feliz, abana o rabinho, come bem, entendeu? Estamos aqui esperando algum tutor, algum pretendente para a adoção dela. E com essa história, existem várias aqui, né? Muitas histórias aqui tem na Suípa, entendeu? Então, nós pedimos para que a sociedade se associe para ajudar a Suípa a continuar esse trabalho, que, na minha opinião, é um trabalho realmente louvável. Tá bom? Obrigado, gente. Estamos hoje na Suípa com a doutora Raquel Rocha para conhecer um pouco a rotina, como que é feito o trabalho, o atendimento desses animais. Muitas pessoas sendo atendidas. Aqui é onde fica a clínica, onde trata os cachorros. Doutor, o que esse cachorrinho tem? Esse animal aqui, ele foi resgatado pelo seu João, né? Isso, exato. Estava com a miase, né? Com a bicheira no dos olhos, acho que no olho direito, né? E aí ele veio procurar aqui a Suípa para poder fazer um atendimento para a gente poder ajudar ele. Ele resgata alguns animais abandonados. E aí foi feita a limpeza da miase, isso semana passada, uns 6 dias atrás, né? Isso, uma semana passada. E foi feita a limpeza da miase, feito curativo, medicação, antibiótico, anti-inflamatório, e ele está fazendo um retorno para poder dar continuidade ao tratamento. Tá? Hoje foi retirado mais 2 larvas que sobraram e foi feito novamente curativo. Mas o animal já está bem, já deu banho, já está alimentando, está comendo. Né, Branquinho? Tá até manso agora. Até mansinho, chegou aqui querendo morder todo mundo, né, Sérgio? Não precisa chorar não, tá? A gente que te agradece pelas ideias, né? Eu sou Raquel Rocha, eu sou médica veterinária, na Suípa, meu cargo é como supervisora veterinária, tá bom? E como que é feito o atendimento na Suípa? Bom, o atendimento na Suípa para o público, né, para as pessoas que trazem os animais, ele é feito todos os dias, só não abrimos domingos e feriados. O atendimento ele é feito por ordem de chegada, as pessoas chegam aqui muito cedo, né, para garantir a senha, que nós temos uma limitação de senhas, de acordo com o número de veterinários que nós temos por dia, trabalhando na Suípa. A Suípa ela tem uns preços bem irrisórios, né? São preços bem populares, preços acessíveis à população, realmente de baixa renda, para ter condições de estar realizando um procedimento que cobram muito mais caro numa clínica particular. Então a Suípa faz esse trabalho, esses valores, para poder estar tentando ajudar ao máximo a cuidar dos animaizinhos que merecem todo o bem-estar, assim como os outros animais em clínicas particulares. Tem algum caso que mais chamou atenção? Algum caso específico? Nossa, tem muitos, né? A Suípa tem muitos casos especiais, né? São Francisco de Assis, que é um animalzinho também nosso aqui do Suípa, né? Do nosso abrigo, que ele foi abandonado num saco de lixo para deixar para fazer cremação. E quando nós abrimos o saco, o animal estava vivo dentro do saco. Então, foi feito todo o tratamento nele, dentro com os nossos veterinários da Suípa, e o animal levantou bem velhinho, se levantou depois de um tempo de tratamento. Estamos indo agora para a sala de ultrassom para ver a cadelinha Rena, o que ela tem dentro da barriguinha dela. Estamos aqui hoje com a Neda. A Neda tem 2 filhotinhos, um morreu e o outro sumiu. A Neda estava com um pouquinho inchada na barriga, estava babando, mas parou de babar já. Mas para ser diagnosticado com a barriga dela está bem inchada. Ela está bem irritada, muito moada. Vamos esperar aí o feedback do veterinário.
cadelinha foi achada na obra, né? Ela já morava lá com os profissionais e ela estava grávida, mas aparentemente ela conseguiu ter 2 filhotinhos e os demais filhotes, a suspeita é que tenha mais filhotes no abdômen e talvez já mortos. Então a gente vai fazer a ultrassom para confirmar o diagnóstico, tá? E possivelmente encaminhar ela para cirurgia. Aqui na ultrassom, a gente pode ver que realmente ainda tem filhote. A gente vê uma estrutura óssea aqui, que é um filhotinho, porém ele já tem perda das definições de órgãos e ausência de batimento, de movimentação. Então isso já caracteriza a morte fetal. Ela está com um quadro um pouquinho agravado porque eu observo que na cavidade abdominal existe a presença de líquido, esses acúmulos mais hipoicóicos que aparecem e um certo grau de inflamação. Então a suspeita, além da morte fetal, é de que possa ter ocorrido a ruptura do útero dela, causando uma peritonite, que é justamente a presença desse líquido com a inflamação do mesentério, que é a gordura abdominal. Ela vai realmente precisar ser encaminhada de emergência para cirurgia. Após 4 horas de cirurgia, a cadelinha Rena passa bem. Oi, gente, então vamos falar mais um pouquinho da importância desse convívio de animais e o ser humano, né? É muito comum os pais falarem da importância de uma criança crescer com animalzinho, né? Isso é notório, porque a criança aprende a cuidar. Ela vai ver que o animalzinho não é um objeto, ele é um ser vivo, que ele precisa de alimentação, ele precisa de água, ele precisa passear, e ela troca afeto o tempo todo. E a gente sempre massifica quando vai em escolas, faculdades, a gente sempre fala da adoção responsável, que é o cuidar do ser vivo, né? Aquele bichinho, ele provavelmente vai ter aí 10 anos de vida com você, ele vai envelhecer, ele vai ficar doente, e você tem que estar com ele sempre perto de você, no coração. E um caso interessante para a gente dar seguimento a essa integração, animais e crianças e seres humanos, esse ano, nosso próximo ano, 2018, nosso calendário, o tema vai ser adoção, gestos de amor, falando de adoções que a gente chama assim especiais, casos muito especiais de adoção. Animaizinhos doentinhos, com dificuldade de locomoção, pessoas que tiveram um coração do tamanho do mundo, né? E adotaram esses animaizinhos cegos, assim por diante. E teve um caso, na verdade essas fotografias são tiradas por fotógrafos voluntários, que a gente fala, cada um dá um pouquinho de si para a Suípa. E vários voluntários se oferecem para fotografar animais para a galeria de adoção e para o calendário também. E a gente tinha um sócio muito querido que ele tem 3 animais especiais, ele sempre adotou animais especiais. E ele só tinha disponibilidade num dia na semana para essa fotografia. E por coincidência, eu recebi o e-mail de um fotógrafo, que também dá aula de fotografia, que tinha um aluno especial com autismo. E ele estava sugerindo até por terapia para esse menino, fotografar animais. E o dia da aula casou certinho, o dia da aula da criança com a disponibilidade desse sócio fotografar, né, para o calendário. Então foi assim, uma experiência que eu não vou esquecer, o menino autista indo à casa desse nosso sócio fotografar esses animais especiais. E na verdade foi uma integração tão bonita, tão bacana, a foto que ele tirou do animal vai sim para o calendário, mas eu tive a grata satisfação de fotografar ele interagindo o tempo todo com esses animais especiais. E foi uma simbiose perfeita. Ele com a limitação dele e os animais com suas próprias limitações. Então eu nunca vou esquecer, guardei no coração. Olá, meu nome é Leandra, eu tenho 13 anos e eu vim contar um pouco da minha história com os animais. Eu ganhei 2 gatinhas há 4 meses atrás e aí elas me pegaram numa fase muito difícil da minha vida. Eu tava com depressão, tipo, muita mesmo.
E aí elas meio que fizeram parar, sabe? E aí eu super recomendo, super mesmo recomendo vocês pegarem um animalzinho, porque além de vocês melhorarem a vida dele, vocês vão estar melhorando a sua. E aí, então eu super recomendo. Como que ele te ajudou na sua depressão? Eles são muito carinhosinhos e... Ai, meu Deus, peraí que eu vou tirar. Não tem problema. E aí, eles meio que trouxeram paz pra mim, trouxeram muito amor, muito carinho. E aí, eu super me apaixonei e essa fase minha passou. E eu sempre vou estar adotando animais. Meu sonho é ser veterinária. Eu tive um câncer há 8 anos atrás. De lá pra cá eu fiquei depressiva. Aí, semana passada, 2 semanas eu operei a vista. Aí caí na depressão profunda. Aí uma médica, a doutora Carolina, que é política da família, mandou eu arrumar um bichinho de estimação. Aí eu falei que eu ia pegar um cachorrinho de pelúcia. Ela falou, pega um gato. Você sabe que o gato dormia toda noite mordendo meu pé, me lambia, acordava de manhã fazendo assim, ó. Fazendo assim na orelha para acordar o gatinho, para me acordar de manhã na hora do remédio. Parecia que ele sabia que eu tinha que tomar remédio. Que lindo. Mas a fatalidade dele, ele morreu. A senhora acha que é fundamental ter um cão ou um gato nesse momento? A pessoa se distrai. O tempo, até os vizinhos falaram que eu era mais feliz quando o gatinho, depois que eu peguei o gatinho, do que como eu era antes. Porque eu fiquei feliz, mas agora eu tô triste porque ele morreu, entendeu? Por isso que eles vão adotar outro agora. É muito, muito importante. Todo mundo devia adotar um bichinho desse. Todos deviam ter um bichinho de estimação. Muito obrigada. Qual o nome da senhora? Zeila. Obrigada, dona Zeila. Bruna, pra você, o cão realmente pode curar a depressão de alguém? Olha, quando a gente fala de depressão, é uma doença, né, um transtorno de humor ou afetivo, né, então a gente não pode dizer que um animal de estimação, um cão ou um gato, ele é responsável por curar esse tipo de síndrome, mas ele pode ajudar sim e auxiliar nesse processo, né, lembrando que é uma doença que ela precisa de um acompanhamento tanto psiquiátrico, inclusão de psicotrópicos, mas também com psicólogo para trabalhar as questões pessoais em terapia. Sim. Bruna, para você, é indicado isso na vida do ser humano, ter uma companhia de um cão, de um gato, de um passarinho? Você acha que é importante ter isso na vida de um ser humano? Olha, é delicado, né? Porque assim, eu gosto muito de animais, mas eu não posso dizer que isso é indicado a todos. Eu acho que ele pode auxiliar a cada vez mais o ser humano a trabalhar com paixão, a trabalhar o respeito, a trabalhar, né, a responsabilidade, enfim, tudo que um animalzinho pode nos proporcionar. Mas, de novo, não é para todo mundo e eu acho que até para que cada um tenha a responsabilidade de ter aquele animal. Hoje se fala muito de você comprar e dar um animalzinho de estimação. E você está dando um ser para alguém e ele precisa ser muito bem cuidado. Paloma, como é a sua relação com seus gatinhos? Eles são como filhos pra mim e são tudo pra mim, são como se fossem minhas crianças mesmo. Eu trato eles com todo o amor do mundo. Como você conheceu eles? O House, que é o mais velho, eu conheci em meados de agosto, novembro do ano passado, com uma menina aqui do trabalho. E ela me apresentou ele sofreu alguns maus tratos e eu acabei adotando. Foi o primeiro bichinho, porque eu e meu marido, a gente sempre quis adotar um bichinho. Se fosse cachorro ou gato, a gente não sabia o que a gente queria, mas a gente queria adotar um bichinho. E surgiu o House. E aí a gente viu que ele estava um pouco sozinho, e aí 2 semanas depois a gente encontrou outro gatinho de rua e a gente adotou também. Paloma, o que você diria para a pessoa que abandonou um dos seus gatinhos? Qual o seu recado você diria para ela hoje? E isso é uma atitude que não é para as pessoas fazerem, porque eles sentem, tanto gatinho como cachorro ou qualquer outro animalzinho doméstico, eles sentem muito, são como filhos mesmo, sabe? Eles sentem amor, eles dão sem receber nada em troca, sabe? Então, assim, quando for adotar um bichinho, pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque eles vão durar muitos anos, eles vão
ser totalmente dependente da pessoa. Então tem que ter responsabilidade, nunca adotar assim só por adotar para depois acabar abandonando, porque eles sentem e acabam sofrendo fisicamente também, né, com as coisas da rua. Paloma, o que eles te apresentaram na sua vida? O que foi de mudança depois que eles entraram na sua casa, conviveram com você? Ah, tudo de bom, sabe? Assim, eles fazem uma zorra mesmo, sabe? Eles fazem bagunça, eles brincam, eles acordam a gente de madrugada, desde filhotinhos, mas é muito bom. Hoje, todo dia que eu chego em casa, eu nunca chego sozinha. Antes eu chegava, tinha que esperar meu marido chegar do trabalho. Hoje não, hoje sempre tem alguém em casa. E eu chego, eles já vêm pra cima de mim, eles dormem com a gente na cama. Então sempre tem alguém em casa para receber a gente. É sempre com alegria, sabe? Como eu disse, eles sempre dão um amor imenso pra gente sem esperar receber nada em troca. Então é muito bom. Na sua opinião, você acha que tanto gato como cão, como qualquer tipo de animal, faz um ser humano mudar para melhor? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu mudei completamente. Antes de ter um animalzinho, eu não sabia o que era ver um animalzinho de rua, eu não tinha tanta empatia. Depois que eu adotei os dois, mesmo sendo gatos, hoje em dia eu passo na rua, se eu vejo um gatinho, se eu vejo um cachorro, às vezes eu dou uma ração, eu dou uma água, eu tento ajudar, eu tento ligar para os protetores para tentar pedir ajuda, pedir adoção. Então você passa a ter empatia até pelas pessoas mesmo, sabe? Por qualquer bichinho, de rua, enfim, você entende que eles merecem todo o amor do mundo, sabe? Mesmo sendo só os bichinhos. Obrigada, Paloma. Nada. Mariana, o que você diria para a pessoa que abandonou a Mel? Se ela foi abandonada, se ela fugiu, caso ela fosse abandonada, qual recado você daria a essa pessoa? Primeiro, que pena para você que abandonou essa bichinha que é tão amorosa e que só me faz feliz. E assim, o recado que eu daria para ela primeiro eu tentaria entender o motivo pelo qual ela abandonou um serzinho que depende única e exclusivamente da gente, e se não teria outros meios de, ao invés dela abandonar, ela simplesmente chegar e ou dar ela para alguém que ela soubesse que iria cuidar, ou ela entregar ela numa ONG que ela soubesse que iria, né, levar ela para uma adoção, enfim. Eu falaria isso, porque assim, ela perdeu a oportunidade de conviver com um animalzinho que, pelo menos para mim, só me faz muito feliz. Então, olá, eu sou a Vanusa. Eu vou contar um pouquinho de como a adoção de cães entrou na minha vida. Aqui em casa a gente sempre teve o costume de ter cães de raça ou comprar filhotes. Sempre foi assim, mas a gente nunca pensou em algo diferente. Até que começou a acontecer. Às vezes acontecia da gente passar na rua ou ver algum cachorro se sentindo mal ou numa situação muito complicada, como foi há uns 10 anos atrás com o Bambi, o poodle que a gente tem até hoje. Ele foi um dos primeiros que a gente adotou da rua, a gente resgatou. Ele estava se sentindo muito mal, ele estava perto de um portão de garagem, muito mal. A gente levou no veterinário, depois voltamos com ele com a receita dele cheia de remédios que a veterinária havia passado. E a situação de ir agora, o que fazer? Só que a minha mãe, ela pensa e reage da mesma maneira que eu. Aquele instinto de ajudar. E a gente acabou que a gente ficou com ele, né? Ele tá com a gente até hoje, tá super idosinho, mas a gente sabe que pôde ajudar e está ajudando, contribuiu para que ele tenha uma vida digna, que na rua dificilmente ele teria. Depois dele vieram outros casos de resgate, que uma amiga da minha mãe chegou a fazer e a gente acabou ficando com outro cachorro também, mas ele não tá mais com a gente, ele faleceu de velhice. Posteriormente também aconteceu de outro cachorro que tá com a gente hoje, é o Yuri. Ele também foi um resgate nosso que eu digo minha avó, no caso era viva, minha mãe e eu, ele tava com milise
na pata traseira, que no caso é bicheira. Tava quase com risco de perder a pata dele. Se ele continuasse na rua, ele ia perder. Então a gente pegou ele era um cachorro arisco. Foi bem complicado. O Yuri é um caso complicado, mas assim, com muito amor e carinho, a gente conseguiu ganhar a confiança dele. Hoje ele diria que ele é mais afeiçoado a mim, mas ele confia muito em mim, apesar de às vezes ser arisco, porque quando o cachorro ele vem da rua ou de uma situação de abandono, ele vem com alguns traumas, né? Isso é normal. Então a gente ficou com ele, cuidou dele, ele tá bem, ele tá já um pouquinho idoso, mas é gratificante saber que a gente contribui em reduzir um pouquinho essa população de cães que estão abandonados. Esse número cresce cada vez mais, né? Então esse ano eu passei a acompanhar páginas de abrigo no Facebook, e aí que eu conheci o Abrigo João Rosa, né? Aqui na minha camisa, no Abrigo João Rosa, é onde eu também passei a trabalhar como voluntária, que deixo essa dica para quem não puder ter cães ou, enfim, seja voluntário de um abrigo. Isso é muito bom, ajuda pra caramba, porque os abrigos precisam de pessoas tanto nas feiras de adoções como também nos mutirões de banho, no trato dos animais, né? É muito bom se você puder levar um pouquinho do seu amor para eles nos abrigos, que a realidade de abrigo é melhor que a das ruas, mas ainda assim eles precisam também de muita atenção, porque é diferente de um cão que tem um lar. E fui pro abrigo e tal, um pouco antes de entrar no abrigo como voluntária, quando eu já acompanhava a página do abrigo, eu vi o pedido de uma pessoa, de uma protetora, que resgatou cães passando fome num terreno abandonado. O resumo da ópera é que conversamos, eu e minha mãe, vimos que podíamos ajudar e aceitamos mais um cãozinho na nossa casa, que é o Baque, que ele tá com a gente também. Ele veio esse ano, de um resgate também muito triste. Ele foi encontrado passando muita fome. Eu fico muito triste só de lembrar das fotos na época que ele foi resgatado, que é muito triste um cachorro chegar nesse ponto de não ter ninguém para cuidar dele e passar fome, né? Eles que não sabem falar, não sabem pedir. Isso me comove bastante. E o Baque, e aí eu passei a trabalhar no abrigo como voluntária. Nisso eu não esperava adotar outro animal, né? Já chega, a gente já tava com 3, né? O Poodle, que é o Bambi, o idoso, o Yuri e o Baque. Até que porque assim, abrigo tem, o João Rosa pelo menos, ele tem aí em torno de 200 animais, 200 cães. Eu não conheço todos eles, então cada feira às vezes é um novo para eu conhecer. E eu conheci o Paçocão, nunca tinha visto. Ele é um cachorro de porte médio a grande, ele é um cachorro idoso, né? Isso também é complicado. Um cachorro idoso para adoção é muito difícil de conseguir um lar nos abrigos. Enfim, eu me apaixonei pelo olhar dele, mostrei a foto para minha mãe. Minha mãe se derreteu por ele também, não tem como. Ele é um cachorro incrível, né? Enfim, comecei o processo de adoção de um cão do abrigo. Não demorou muito tempo, foi só o tempo do abrigo conversar comigo, ver do espaço que eu tinha para poder receber, porque adotar, né, abrigos sérios como o João Rosa, eles não têm aquela preocupação apenas de fazer com que o animal consiga um lar, independente de qual seja, não. Eles estudam, veem com a pessoa, com o possível adotante, a qualidade de vida que você vai poder fornecer para esse animal, o espaço que você tem. Eles se preocupam com isso. Isso é muito legal e muito importante.
E passada essa etapa aí do processo de adoção, chegou o dia de eu buscar ele e eu fiquei muito emocionada. Ele não sabia, né? Acho que eles devem pensar que eles estão indo para outra feira de adoção. Ele era um cachorro que, inclusive, a feira que eu conheci ele foi a primeira feira que ele participou, porque ele era um cachorro completamente fechado, medroso. E depois que ele foi vir lá para casa, depois que ele passou a conviver com a gente, com os outros cães daqui de casa, ele se transformou. Ele é um cachorro feliz, ele é um cachorro que super espontâneo. É incrível ver como a adoção transforma os cães, né? Porque o comportamento deles no canil, do comportamento deles no novo lar, como isso é incrível para a vida deles. Eu tenho certeza que, de alguma forma, eu sei que a gente está contribuindo para que eles sejam felizes, que ele, mesmo ele já sendo idoso, que ele tenha ali um final de vida maravilhoso, o melhor que ele possa ter. Então, a mensagem que eu deixo para vocês e para todo mundo que tem interesse em conhecer um pouco do lado da adoção, do lado do trabalho voluntário em abrigo, é que a realidade é essa. Existem inúmeros cães sendo abandonados. A quantidade de cães, por exemplo, que saem do abrigo para serem adotados é muito pouca perto da quantidade de abandonos constantes que acontecem, não só na porta do abrigo, que são constantes, o número de filhotes ou cães que são amarrados na porta do abrigo, como também o número de cães que a gente vê aí pela rua completamente abandonados. Então, é muito triste, mas se todos nós pudermos contribuir um pouquinho de alguma forma, né, cada um de acordo com as suas possibilidades, tenho certeza que todos nós unidos a gente consegue sim ajudar muito esses cães. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal vai contra as leis de Deus, porque suas leis são as leis da preservação à natureza. E com certeza, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar.